Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar uma redação dentro do eixo temático sociedade. E o nosso recorte temático é a fake news e os limites da liberdade de expressão. Tema, hein? Que teminha, hein? Eu vou te dar dicas de como argumentar para fazer uma redação que aprova e que você não caia em contradição. Afinal de contas, esse tema é muito fácil disso acontecer. Então vamos lá para as etapas. A primeira etapa é o quê? Fazer a introdução da redação. E se você quiser fazer uma introdução da redação que aprova com o tema fake news, a sua primeira ação é contextualizar. Tá? Você tem que contextualizar a temática e a nossa estratégia escolhida foi a alusão histórica. Eu vou te mostrar como que você poderia fazer essa introdução. Olha só. Embora novos atores, como redes sociais, tenham entrado em cena e reacendido a discussão, a liberdade de expressão e o debate sobre os seus limites está longe de ser em si um tema novo. Tá? Então, essa seria uma alusão histórica. Você poderia falar que a história desse direito de expressão teve o seu ápice nas décadas que seguiram ao iluminismo. Então, na época, para além do fim da censura prévia, já se debatia a importância de impedir punições àqueles que se expressavam e que expressavam as suas opiniões. Tá? Bom, agora tem uma outra forma de fazer essa introdução. Tá? A introdução do tema fake news, de novo, você vai contextualizar, mas a estratégia pode ser uma citação. Tá? Então, uma redação que aprova com esse tema, o tema fake news, a estratégia de contextualização era uma citação. E qual citação a gente poderia utilizar? Olha lá, o John Stuart Mill, ó, se toda a humanidade menos um fosse da mesma opinião e apenas um indivíduo fosse de uma opinião contrária, a humanidade não teria maior direito de silenciar essa pessoa do que esta o teria, se pudesse de silenciar a humanidade. Tá vendo? O cara tem muita personalidade ao falar isso. Mas você vai assim, professora, essa citação é muito grande, vou ter que fazer de citação de ordem indireta. Isso mesmo. Mas se você quiser fazer de ordem direta, ou seja, com as palavras do autor, você pode falar essa aqui, ó. A liberdade de um indivíduo deve ser assim limitada, não deve ser prejudicial aos outros. O mesmo Stuart Mill, tá? Então, olha só, vou te explicar aqui quem é o Stuart Mill para você saber escrever sobre ele na sua redação. Na primeira metade do século XIX, o Stuart Mill chegou a defender que o exercício da liberdade de expressão só poderia ser punido caso provocasse um dano material ou físico a alguém. Isso porque o Mill acreditava que o livre debate das ideias era fundamental, ainda que das mais radicais, segundo ele, elas poderiam tornar-se amplamente aceitas no futuro, como, por exemplo, a democracia. Então, já que temas complexos são um prato cheio para bancas de concursos e de vestibulares na hora de escolher aí os temas de redação, esse é um tema complexo muito característico que pode aparecer lá no dia da sua prova. Então, por conta disso, eu levantei os principais argumentos e pontos de atenção para quem não quer ser pego de surpresa com esse tema no dia da prova e que consiga fazer uma redação que aprova, tá? É claro que o avanço dos meios de comunicação, a ascensão dos governos fascistas, ditatoriais e outros acontecimentos ao longo da história vieram evidenciar que o debate é bem mais complexo que isso, tá? Então, eles fizeram com que muitos países ao redor do mundo passassem a estabelecer alguns limites para esse direito. Então, por isso que você pode citar isso na sua prova em forma de alusão histórica. Tá? Existem dois lados da moeda? Sim, tá? Em primeiro momento, você pode até pensar, né? Quando eu falei do Stuart Mill, né? Que o Stuart Mill foi a favor da liberdade de expressão irrestrita. Então, por que, Prof. Carla, né? Por que eu não poderia ser a favor da liberdade restrita na minha redação? Então, eu vou te explicar. Bom, você pode cair em contradição, especialmente se o tema estiver associado às fake news. Vou fazer isso mostrando para você estratégias argumentativas para uma redação que aprova com o tema fake news. Tá? Eu vou te mostrar aqui, então, essas estratégias. Primeira coisa, tem que entender a estrutura da sua redação. E você, no seu primeiro período de desenvolvimento de uma redação que aprova com o tema fake news, tá? Você tem que saber o que é o tópico frasal. Então, o seu primeiro período de
você vai fazer a apresentação do tópico frasal. Então, o tópico frasal é a ideia central do seu argumento, aquilo que você acredita ser a situação problema relacionada ao tema e que será o foco de discussão do parágrafo. Cuidado com isso. Geralmente apresentado por uma frase breve que sintetiza o seu pensamento sobre a situação. Pode ser elaborado como uma afirmação, uma comparação, uma lei ou uma referência histórica, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro período, quando você começa a frase até o primeiro ponto. Tá? Você pode usar, por exemplo, a Constituição como aliada, tá? Porque embora a Constituição Brasileira de 1988 garanta, lá no seu artigo 5º, direito à liberdade de expressão, ela também estabelece alguns limites. E esses limites você pode, então, citar nesse primeiro período. Você pode dizer, olha, a liberdade de expressão, ela é garantida no artigo 5º, mas ela tem limites. Tá? Então, esse seria o seu primeiro período. O segundo período de desenvolvimento de uma redação que aprova com o tema fake news seria a fundamentação da ideia. Então, depois de apresentar a situação problema, você deve, então, comprovar a ideia. Então, procure responder as seguintes questões. Por que tal problema acontece? Como acontece? Então, há exemplos, dados ou reflexões teóricas a respeito? Você vai pensar nisso no dia da prova. Então, essas informações devem aparecer e denotam credibilidade ao que você afirma. Tá? Então, olha só, e que você pode citar um exemplo claro de que a liberdade de expressão não é tida como absoluta, né, por aqui no Brasil, é por meio da Lei 7.716 de 1989, tá ela aqui na sua tela, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, tá? E ela é acrescida aí por etnia, religião ou procedência nacional. No artigo 20 dessa lei, no seu parágrafo 1º, ela prevê pena de 2 a 5 anos, tá? Para quem fabricar, deixa eu mostrar aqui para você, tá? Para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, apesar de você ter o direito da liberdade de expressão, existe uma outra lei que diz que você não pode propagar símbolos do nazismo. Então, além do Brasil, muitos outros países europeus também classificam a apologia ao nazismo como crime, especialmente na Alemanha, mas não é o caso dos Estados Unidos, onde grupos neonazistas e fascistas podem sim realizar manifestações sem sofrer consequências penais, a exemplo da marcha de Charlottesville em 2017. Tá? Bom, aí você já tem seu primeiro parágrafo, o primeiro período, o segundo período montados. Agora nós vamos para o terceiro e último período do primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou seja, segundo parágrafo da redação. Você fez a introdução, aí você vai para o seu segundo parágrafo. Olha lá. Terceiro período de desenvolvimento, o fechamento da ideia. Trata-se de retomar, reafirmar o tópico frasal. O tópico frasal você fez lá no primeiro período, com o propósito de indicar que o seu ponto de vista foi válido e, portanto, claramente fundamentado por meio das respostas do segundo período. É praticamente você dizendo, viu, corretor? Eu falei que o assunto é sério, comprovei, exemplifiquei e tudo mais. Então, você pode falar, né, que nós conquistamos, né, com dificuldade a liberdade de expressão. Ela é um direito constitucional e um esteio do pacto social. A própria lei já estabelece limites, ou seja, eu não posso defender ou incitar crime. Eu não posso, por exemplo, defender ou incitar o crime em nome da liberdade de expressão, defender o racismo, a violência contra mulheres ou pedofilia. Então, o que, que você vai, como que você vai concluir esse parágrafo? Você vai dizer que a liberdade é ampla, mas não absoluta, tá? E note, uma coisa absoluta, uma coisa interessante aqui, olha. Esses limites são estabelecidos de forma a resguardar outros direitos. Vale a reflexão sobre a tão conhecida frase do filósofo inglês Herbert Spencer: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Então, essa observação é muito importante e é uma citação fácil de fazer lá no momento da sua redação. Bom, agora vamos para o segundo argumento, que é o nosso terceiro parágrafo da nossa redação, tá? Então, olha lá. Segundo argumento para o desenvolvimento de uma redação que aprova com o tema fake news, você precisa ter o quê? Criticidade.
Não é uma coisa tão fácil assim, eu sei, tá? Então, o que que você precisa saber? Aquele argumento, a criticidade, né, é aquele argumento que propõe uma visão não muito óbvia sobre uma questão. Não é aquilo que não se limita apenas a repetir o senso comum, que você tanto já ouviu falar, né? Não, não fique no senso comum, saia do senso comum. Então, é isso que eu estou falando. Então, assim, o argumento mais crítico é um argumento problematizado. É um olhar mais consistente, mais distanciado para a questão que está sendo abordada, mas sem colocar aí as coisas como eu ou os outros, tá? E eu vou explicar isso melhor. Um posicionamento crítico é aquele que não apenas acusa um determinado grupo de adotar práticas que estão sendo analisadas, mas também se coloca como parte de um contexto que tem como desdobramento a manutenção da situação descrita. Então, no caso de um tema que disse a relação, por exemplo, entre a liberdade de expressão e fake news, é importante ainda considerar que esses novos atores, por exemplo, que a gente fala, né, da internet, inclusive, redes sociais, agravam ainda mais a situação. Você pode colocar assim que, além de facilitar a disseminação rápida de qualquer conteúdo, potencializando assim o alcance de mentiras, grande parte dos sites que disseminam notícias fraudulentas utilizam nomes fictícios ou mesmo nem possuem aí assinatura nos textos, pedindo assim a responsabilização pelo que é publicado. Então, eles driblam dessa forma a vedação do anonimato que é instituída pela Constituição. Tá vendo o que é criticidade? É isso. Né? Então, isso tudo sem mencionar que o teor do conteúdo publicado muitas vezes incita ao ódio, à intolerância. Por fim, é bom lembrar que estamos vivendo na era da ascensão dos discursos do ódio sobre a justificativa do direito de se expressar. Mas lembre que não é bem assim. Então, destacar isso é uma excelente forma de você demonstrar criticidade quanto ao assunto. Tá? E aí, a conclusão. O que você vai apresentar numa conclusão de um tema? Primeira coisa, o que precisa ter numa conclusão, né? Então, olha só, de forma geral, as conclusões das redações que aprovam possuem os seguintes elementos: ele não apresenta novos argumentos, numa conclusão nunca pode ter novos argumentos, retoma o ponto de vista, sua tese, dá continuidade às ideias e apresenta uma solução ou destaque a um ponto. Então, você pode optar, dependendo aí se a sua redação, a sua proposta de redação não diz que tipo de conclusão você precisa fazer, você pode optar, ou você faz uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução, ou você destaca um ponto, enfim, né? Você termina aí juntando, fazendo uma síntese das ideias, tá? Então, vou explicar cada um desses elementos. Não apresentar novos argumentos. A conclusão da redação não é a etapa para você abordar novos argumentos que defendam um ponto de vista. Afinal, você terá espaço para desenvolvê-los, você teve espaço lá no começo. Mas agora, na conclusão, você não vai ter tempo para desenvolver, nem espaço para desenvolver novos argumentos e ainda finalizar a sua redação em apenas um parágrafo. Então, por isso, você tem que ter os argumentos para o desenvolvimento e guardar o espaço da conclusão para realmente fazer o fechamento do seu texto. Com relação à retomada do ponto de vista na conclusão, olha só, lá na introdução da sua redação você apresenta a sua tese, né, ou o seu ponto de vista, certo? Então, lá na conclusão, você deverá retomá-la, né, para que o seu leitor, o seu examinador, entenda, né, e você vai ter que ressaltar a ideia principal que você trabalhou durante toda a produção textual. Então, se necessário, faça um resumo rápido dos argumentos, mostrando a correlação entre eles e como eles caminham para a defesa da tese. Mas lembre-se, quando se trata apenas de uma redação, né, o seu espaço é suficiente para uma conclusão objetiva. Então, cuidado para não ultrapassar o número limite de linhas, né? A terceira questão que você da sua conclusão é dar continuidade às ideias. Para você garantir a coesão do seu texto, você não pode simplesmente fazer uma quebra em suas ideias no desenvolvimento e começar a conclusão. Então, é necessário garantir uma linearidade sobre o que você está falando, de modo aí que o seu leitor faça uma leitura fluida do seu texto. Por isso, você tem que garantir que os parágrafos estejam conectados e que eles caminhem para um sentido comum. Então, assim, fica muito mais fácil fazer uma conclusão boa, uma conclusão coerente, né, com o que você está abordando, com o que você abordou ao longo do tema.
A quarta questão é apresentar uma solução destaque ao ponto. Aqui a conclusão também é um local para você destacar um ponto que você acredita ser importante em todo o seu raciocínio, apresentando um aprendizado para o corretor da sua redação. Então, isso pode vir, por exemplo, após a retomada do seu ponto de vista ou argumentação. Em outros casos, você pode expor ou deve expor, dependendo da prova, uma proposta de intervenção, uma solução para o problema abordado ao longo da sua redação. Então, dependerá do que é exigido pela prova em si e pelo formato como você deseja finalizar o seu texto. E agora vem uma dica de ouro, tá? E a dica de ouro para fazer uma redação que aprova com o tema fake news é o seguinte: atenção aos direitos humanos, tá? Muito cuidado com os direitos humanos, porque embora fake news não seja uma aposta tão forte para os próximos concursos, pelo fato de as notícias falsas terem sido um tópico muito explorado durante as campanhas presidenciais de 2018, a atenção aos direitos humanos vale para qualquer prova, tá? E nesses casos eu recomendo ir direto à fonte. A maioria dos candidatos se deixa levar pelos achismos, né, quando deveriam se debruçar sobre o Estatuto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, independente do tema que você trabalhar na sua prova, estude direitos humanos, cite os direitos humanos, porque são, ó, uma carta na manga para você aumentar o seu repertório sociocultural e fazer uma redação que aprova. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilhe, comenta aqui. Espero você no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!